Olá, povo de Deus, 23 de abril de 2023, terceiro domingo da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, 14, 22, 33, primeira carta de Pedro 1, 17 e 21 e Lucas 24, 13 e 35. Nossa primeira leitura hoje nos apresenta o primeiro discurso de Pedro, um discurso solene e importante. É o primeiro pronunciado depois de receber o Espírito. A imagem de Jesus, que depois de receber o Espírito no batismo pronuncia um discurso programático na sinagoga de Nazaré, Pedro fala de pé, à maneira dos oradores gregos, levanta a voz como requer o público, pede atenção como qualquer outro para uma mensagem importante. Temos hoje a segunda parte do discurso situado na manhã do dia de Pentecostes. Agora já não há mais o medo, com portas trancadas. Pelo contrário, Pedro fala com coragem e ousadia, dirigindo a todos os israelitas: seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. Assim, neste tom, Pedro denuncia um pecado, contrapõe o desígnio de Deus, convida à conversão ou reconhecimento. Pedro faz uma apresentação de Jesus como sendo nazareno, de origem, e homem credenciado por seus milagres, prodígios e sinais. Além de não aceitarem essas suas credenciais, vós deste-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Porém, se grande foi o preço pago a Jesus por todo o bem que ele fez, Deus o exaltou e o colocou acima de todos, inclusive de Davi, o grande patriarca. Este morreu e todos veneram suas sepulturas. Jesus, porém, está vivo e continua a derramar sobre nós suas testemunhas, os dons do Espírito. Este discurso de Pedro provocou grande comoção nos seus ouvintes, que aceitaram a proposta de seguimento de Jesus e perguntavam aos apóstolos: o que devemos fazer? Pergunta que continua a ser muito sugestiva para nós, frente à proposta de Jesus nos dias de hoje. Primeiro Pedro. Já vimos no passado domingo que a primeira carta de Pedro é um texto dirigido aos cristãos das 5 províncias romanas da Ásia Menor, na parte final do século I, talvez pelos anos 80, um pouco mais. Trata-se de comunidades do meio rural, pobres e altamente vulneráveis nesse contexto de hostilidade que começa a manifestar-se cada vez mais contra os cristãos. Essa carta exorta os cristãos a viverem com coragem frente às hostilidades crescentes. Deixa claro que nossa existência é efêmera e, por isso, o importante é colocar a fé e a esperança em Deus. Aqui estamos como que exilados neste mundo. Nossa pátria verdadeira está junto de Deus, aquele que invocamos como Pai. Lucas 24, 3, 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam:
O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde se encontravam os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Durante a semana já lemos esse texto exclusivo de Lucas e que nos coloca frente a uma narrativa muito bem costurada, seguindo um ritual litúrgico, com um momento penitencial, onde os discípulos choram suas penas, frustrados em sua esperança. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Há o momento da palavra, onde o próprio Jesus, percorrendo as Escrituras, vai esclarecendo para eles todas as partes do Primeiro Testamento que a eles se referiam. O ápice da narrativa está no momento eucarístico, quando Jesus, sentado à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Na penitência se faz um exame dos fatos acontecidos. Na liturgia da palavra se julga tudo o que aconteceu à luz das Escrituras. No momento eucarístico se reconhece Jesus presente. E o efeito desse roteiro todo é a consciência de que é no âmbito da comunidade que Jesus se revela permanentemente, impulsionando seus membros para a missão. Uma coisa, porém, fica por demais esclarecida. A palavra sem a prática, a partilha do pão, pode até aquecer o coração de quem a ouve, mas não transforma a vida de ninguém. Eles reconheceram o ressuscitado ao partir o pão. A experiência e a notícia são muito grandes para ficar com elas. Imediatamente, sem reparar as 2 léguas de distância nem a escuridão da hora, regressam a Jerusalém, voltam à comunidade. Um outro detalhe que pode nos escapar é o de que seguramente os discípulos de Emaús seja um casal. Vejamos, na narrativa aparece somente o nome de Cleofás.
o que é bastante comum, pois as mulheres não contam. Em João 19, 25, temos que ao pé da cruz estava, junto com Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, uma outra Maria, identificada como Maria de Cleofas. Quando eles convidaram Jesus para ficar com eles, temos a sensação de que era para ficar na casa deles, de Cleofas e de outro discípulo. Tudo indica que os discípulos de Emaús, então, formem realmente um casal. Cleofas e sua esposa Maria, uma das 3 Marias que estavam ao pé da cruz. A omissão do seu nome se deve à falta de consideração com as mulheres, como o próprio relato nos diz. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. É verdade que essas mulheres nos deram um susto. Elas não eram levadas a sério, nem mesmo pelos discípulos. Com a narrativa dos discípulos de Emaús, percebemos que se trata de um texto catequético indicando o caminho da experiência do ressuscitado. Os passos para tal experiência são clareza nas leituras dos fatos que envolveram o evento Jesus, relacioná-los com as Escrituras, pois elas confirmam quem é Jesus. Partir o pão em comunidade, pois ele mesmo nos disse: fazei isto em memória de mim. Um beijo no seu coração.